Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, muito bom dia. Quarta-feira, 30 de janeiro, no ar, o Abre Aspas, ao vivo dos estúdios da SP Rio+, com transmissão simultânea, direto dos Facebooks da SP Rio+, e também do Jornal O Vale. Os destaques desta edição. Antes de mais nada, comigo, o jornalista José Ferreira. Olá. Eu tirei o Guilherme hoje para ficar mais intimista. Para dar um impacto diferente, dar um impacto. Né? E também o nosso comentarista, doutor Sebastião Bom dia, Domingues. Glauco. Bom dia, Zé. Muito bem-vindo, muito obrigado. E vamos aos destaques aí, sim, desta edição. Número de mortos em Brumadinho chega a 84. 42 foram identificados. Vale anuncia que vai fechar 10 barragens semelhante à de Brumadinho. Embraer e Boeing assinam um acordo e a Assembleia é convocada. Região metropolitana do Vale tem 1 bilhão e 700 milhões em investimento confirmado, diz relatório do SEAD. Vamos para o break e logo mais as notícias regionais. E os investimentos confirmados na RM Vale registraram, no terceiro trimestre de 2018, o melhor desempenho para este período desde 2014. Segundo os dados da Piesp, elaborada pela Fundação SEAD, cerca de 1 bilhão e 700 milhões em investimentos foram confirmados para a região de julho a setembro de 2018, contra 3 milhões em igual período de 2017. O valor é superior a todo o investimento confirmado em 2017 e também muito superior ao volume acumulado nos 2 primeiros trimestres do ano passado. No acumulado dos últimos 4 trimestres, o Estado acumula 46,9 bilhões em investimentos, sendo que 2,9 bilhões foram anunciados para a RM Vale, quinta região a receber mais investimentos. Um dos motivos da alta dos investimentos em São Paulo foi o setor aéreo. Entre as aplicações confirmadas, a maior envolve a Companhia Azul Linhas Aéreas, que fechou contrato com a Embraer de 1 bilhão e 300 milhões para a compra de 21 aeronaves. No terceiro trimestre de 2018, foram confirmados 7 investimentos para a RM Vale, distribuídos em 5 cidades, 3 em São José e 1 em Taubaté, Guaratinguetá, Pindamonhangaba e Roseira. 3 investimentos não declararam o montante. O dinheiro será aplicado em obras de infraestrutura, expansão industrial, serviços e comércio. O maior volume, segundo a Fundação SEAD, será aplicado em Pindamonhangaba, na expansão da fábrica de laminação de alumínio para ampliar a capacidade produtiva. Também haverá modernização de viaduto na Via Dutra, em Guará, inauguração de loja, Taubaté, e abertura de posto odontológico Roseira. Em São José, entraram inaugurações de faculdade, loja e agência de estágio. Eu pergunto ao doutor Sebastião aqui, boas perspectivas com essa retomada aí? O problema todo é o seguinte, a economia é uma ciência humana inexata, né? Então ela depende muito do sentimento, né? Da vontade. Quer dizer, não adianta ter só o dinheiro no banco, você tem que querer investir, acreditar, né, no momento. Então, uma companhia aérea como a Azul, por exemplo, quando ela resolve renovar a frota, é porque ela está pensando que vai crescer, né, e está apostando nisso. Quer dizer, todas essas, a outra lá de Pindamonhangaba, que vai aumentar a produção de alumínio, porque vai ter demanda para esse alumínio. Está enxergando uma coisa Exatamente. boa, né? Então, realmente é um momento positivo. Acho que o avião está começando a levantar voo de novo, né? Bom, esperamos que as perspectivas sejam boas, né? E você sabe que nós acompanhamos aqui de perto tudo o que acontece na região metropolitana do Vale. E o que nós já havíamos vindo aqui noticiando, os 14 parlamentares envolvidos na farra
das viagens atenderam a recomendação feita pelo Ministério Público e devolveram os valores recebidos indevidamente em 2017 e 2018. A devolução do dinheiro foi confirmada ontem pela Câmara. Embora os vereadores entendam que não praticaram nenhum ato de irregularidade, os valores já foram ressarcidos aos cofres do município, informou o Legislativo. Questionada, a Câmara de Taubaté não informou que data a devolução ocorreu e nem o quanto ficou o montante corrigido. Antes da correção, o determinado pelo Ministério Público foi que os parlamentares restituíssem em até 30 dias um total de 14.714.059 aos cofres do Legislativo. Segundo a apuração do jornal O Vale, a devolução não foi feita no prazo de 30 dias, mas sim de forma parcelada, após a anuência da promotoria. Os valores devidos foram descontados diretamente dos salários dos vereadores nos meses de outubro, novembro e dezembro do ano passado. A devolução do dinheiro recebido indevidamente não encerra o inquérito. Após a conclusão dessa investigação na esfera civil, os vereadores podem ser denunciados por improbidade administrativa. Na recomendação, aliás, o Ministério Público já rebateu a principal tese da defesa dos parlamentares ao pontuar que o custeio de despesas com a alimentação de terceiros, que é uma das irregularidades que podem ser conferidas nas notas fiscais, constitui ato ilegal que causa lesão ao erário. Será que eles vão devolver 14 milhões? Estou achando esse Não é montante 14 muito alto. milhões, é 14 mil. Perdão, 14 mil. Ah, bom, estava achando 14 exagerado. mil. Mas o fato concreto é que devolver o dinheiro é importante, mas mais importante é mudar a conduta, né? Perfeito, obrigado Zé, obrigado, doutor. Perdão pelo 14 milhões aqui, foi um erro de pontuação. 14 mil. É que sempre a gente está trabalhando nessas esferas, né? 14 mil a gente nem acha possível, Olha, né? É muito baixo esse valor. Vocês me desculpem, literalmente eu estou pensando em milhões. Eu falei de bilhão, de milhão, você me perdoe, você, nosso telespectador, mas realmente... É que 14 mil é muito pouco, né? No nível de falcatrua que a gente tem no país, roubalheira. De roubalheira que tem muito no pouco. país, mas não justifica, mas fica aqui a minha errata, perdão, a minha errata aqui. E Embraer e Boeing assinam um acordo e a Assembleia é convocada. A Embraer e Boeing, que assinaram nesta quinta-feira o contrato que define as regras da operação envolvendo a venda do controle da aviação comercial da fabricante brasileira para a empresa norte-americana, como a gente já vem noticiando bastante aqui. No final de dezembro de 2018, as duas companhias haviam firmado os termos da parceria. Segundo informou a Embraer, as fabricantes celebraram o Master Transaction Agreement, ou o contrato mestre de transação, que contém os termos e condições para o negócio no âmbito da aviação comercial. O documento define que as companhias concordam com os termos definidos até o momento para a operação e que regerão as transações futuras. O próximo passo será submeter o acordo à aprovação dos acionistas da Embraer, em Assembleia Geral Extraordinária, marcada para 26 de fevereiro, 1 ano e 2 meses após as duas fabricantes anunciarem as conversas para a operação comercial no final de 2017. Pelos termos do acordo, a Boeing pagará 4,2 bilhões de dólares por 80% da aviação comercial da Embraer, avaliada em 5,26 bilhões de dólares. É isso aí. Não é? É isso aí. Como a gente já havia noticiado, a gente aguarda e todas as notícias adventas aí dessa reunião, a gente vai passando a você. E agora vamos para Jacareí. A Prefeitura de Jacareí espera entregar 339 títulos de regularização fundiária durante este ano. De acordo com o governo Isaías Santana, desde o início do mandato do Tucano, em 2017, foram entregues 185 títulos no bairro Lagoa Azul, o que ocorreu em outubro passado. No caso das regularizações prometidas para 2019, dos 339 títulos que devem ser entregues aos proprietários dos imóveis, 300 serão para moradores do bairro 1º de Maio.
Os outros 39 para moradores do Parque Meia Lua. O tempo de espera para que a regularização se concretize tem variáveis. Segundo a Prefeitura, um dos maiores desafios no serviço está na responsabilidade dos próprios moradores em entregar a documentação necessária para que se faça a avaliação individual de cada imóvel. Outra dificuldade está no estudo ambiental da área caracterizada como irregular. Atualmente, o processo ocorre por meio de identificação de uma região irregular, seguido pelo congelamento do espaço, de reuniões com os moradores e levantamentos sociais e técnicos antes que os documentos sejam encaminhados ao cartório para o registro. Todo um trâmite aí, mas fica a dica que você precisa fazer a sua parte e apresentar toda a documentação requerida para que você possa exigir depois. Esse não é um processo simples, né? Não é um processo como aparentemente simples. pode parecer, né? Aparentemente pode parecer, ficou ruim, mas tudo bem. Inclusive, um dos problemas que pode até vir à tona aí com a história de Brumadinho, né? É a ocupação de áreas de proteção ambiental, áreas de risco. Quer dizer, a pessoa que está lá com a casa dela, né, numa área de risco, ela quer porque quer permanecer ali, porque quer que a prefeitura dê autorização, e isso não pode ser feito, né? E aí, quando vem a desgraça, quando vem o acidente, todo mundo, então, passa a se preocupar. Por que o governo não fez isso? Por que o governo não fez aquilo? A gente cansa de ver situações de risco, de ocupações, aqui na área até que menos, mas em cidades maiores com certeza, onde os próprios vereadores depois vão lá, criam leis e tal, para tentar, de uma forma popularesca, né, de uma forma demagógica, tentar resolver a situação de famílias que não é possível de ser resolvido, né? Quer dizer, é preciso responsabilidade nessa atuação. A prefeitura tem que ter todo o rigor. E responsabilidade, disse-o muito bem. E uma boa notícia para a nossa região também. O professor do ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, João Luiz Filgueiras de Azevedo, foi nomeado presidente do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Atualmente, ele é pesquisador em engenharia mecânica na instituição aqui, sediada em São José dos Campos do Ita. É o terceiro nome ligado à cidade que assume um posto no governo do presidente Jair Bolsonaro. Antes de Filgueiras, o ex-diretor da FATEC de São José dos Campos, Luiz Antônio Tosi, foi nomeado secretário executivo do Ministério da Educação. O reitor do ITA, Anderson Ribeiro Correia, assumiu a presidência da CAPES. Figueiras e Correia têm a mesma origem acadêmica do ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, um dos primeiros a ser anunciado na equipe de Bolsonaro. Azevedo é pesquisador titular do IAE, do DCTA e do DCTA em São José. Ele formou-se no ITA em 81 em Engenharia Aeronáutica. Também tem mestrado e doutorado na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Ele ainda foi diretor de transporte espacial e licenciamento da Agência Espacial Brasileira de 2004 a 2008 e vice-diretor técnico da empresa binacional Alcântara Cyclone Space de 2008 a 2009. Filgueiras foi um dos nomes da lista tríplice para reitor do ITA, ao lado dos professores Ricardo Galvão e Anderson Ribeiro Correia, e que acabou sendo escolhido pelo cargo. E o relatório de segurança de barragens da ANA, Agência Nacional de Águas, aponta que 98% das 742 barragens catalogadas na RM Vale não receberam classificação de risco dos órgãos fiscalizadores. Uma dessas barragens serve para a contenção de rejeitos de mineração na cidade de Caraguatatuba, como era a de Brumadinho. A barragem de Caraguá tem capacidade para 385 milhões de litros de rejeitos e não tem classificação de risco. Quanto ao dano potencial associado, o local foi considerado de risco baixo pelo órgão fiscalizador, a ANM, Agência Nacional de Mineração, que não respondeu aos questionamentos aí do Vale. Procurada, a pecuária Serra Mar, proprietária da barragem, também não comentou.
Cada tipo de barragem é fiscalizado por um órgão, aqui para que você saiba, diferente. As de geração elétrica são da Agência Nacional de Energia Elétrica. As de reserva de água, da ANA, da ANA, popularmente chamada de ANA mesmo. E as de rejeito de minério, a ANM. Há ainda o Estado e o IBAMA. Segundo a ANA, os dados de mais de 30 órgãos fiscalizadores no país são consolidados no Relatório de Segurança de Barragens, cuja edição de 2017 foi divulgada agora em novembro de 2018. A agência explicou que a falta de classificação de risco é de responsabilidade da fiscalização. O RSB é um instrumento para dar transparência à situação das barragens no país, informou. De acordo com o relatório, uma barragem do Vale foi considerada de risco médio para rompimento. Uma lagoa de recreação localizada em um hotel em Bananal. Outras 10 barragens, todas de hidrelétricas, foram taxadas de risco baixo para rompimentos, incluindo Paraibuna, Jaguari, Lavrinhas e Queluz. As demais 731 barragens da região não têm classificação. Quanto ao dano potencial associado ao indicador que verifica o dano em caso de rompimento, 11 barragens, as hidrelétricas e mais a Lagoa de Bananal, foram consideradas de alto risco. As outras 730 barragens não receberam classificação de dano potencial. Abre aspas, creio que não há risco nessas barragens por serem pequenas, disse o geólogo Edilson Andrade. Aqui eu acho que cabe algum comentário muito específico com relação ao nível de risco. Aqui nós não estamos falando que estão todas em risco, aqui não. A gente precisa deixar bem clara essa conotação aí. Não é? E, na verdade, grande parte delas não está nem classificada, né? A classificação agora, é que não existe, né? O que eu desconhecia é que havia uma barragem de dejeto mineral em Caraguatatuba, né? Pois é. E minerou o quê lá, né? Qual foi a mineração que foi feita lá, né? Não tem dúvida. Mas o Vale pode fazer uma reportagem maior para a gente saber mais sobre essa barragem, que é grande, né? 380 milhões é bastante grande, né? Agora, as hidrelétricas geralmente não costumam apresentar problema porque elas são feitas com concreto, né? A contenção é feita com concreto. Imagina-se que com cálculos e tal. Essas outras, tipo a do Brumadinho, que é feita por... Você vai, com o próprio rejeito? Com o próprio rejeito, um morro, você vai fazendo morro em cunha para aumentar a sustentação. Né? Que é obsoleto, né? Pois é, agora eu quero saber como é que a Vale vai desativar isso aí, porque, na verdade, não é fácil. Você vai fazer o quê com os rejeitos? Na verdade, a questão toda que está por trás disso, no fundo, é sempre a econômica, né? Quer dizer, o que acontece é que, quando falam, por exemplo, de que a de Brumadinho tinha sido autorizada e tal, agora recentemente, não é que ela foi autorizada a funcionar, que ela já funciona há muito tempo. Ela estava parada, na verdade. Ela foi autorizada a ser manuseada para aproveitamento dos rejeitos. E aí você vai diminuir a barragem. Quer dizer, foi aprovado que fosse feito um plano de aproveitamento de rejeito. O plano de aproveitamento de rejeito é diretamente relacionado ao custo de você fazer essa recuperação contra o custo de você fazer a extração diretamente na mina. Né? Na verdade, o que se fala, o pessoal da área econômica diz o seguinte: o problema é que a Vale tem também minas de ferro em Carajás e a forma de obtenção do minério de ferro em Carajás é muito mais barata e o ferro de melhor qualidade. Então, de uma certa forma, essa área de Minas Gerais, já estava meio devagar por conta disso, porque lá é muito mais barato. Também houve uma queda da compra de ferro no mundo, com a desaceleração da China. Então, Brumadinho também estava meio parado por conta disso. Né? Eu vou pegar a carona, nós vamos para um break agora, mas a gente volta falando aqui, inclusive, do fechamento que a Vale anunciou aí de 10 barragens. A gente vai para um rápido break e volta com o tempo e mais notícias nacionais. E Vale anuncia que vai fechar 10 barragens semelhantes à de Brumadinho. Após reunião com os ministros de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e do Meio Ambiente, Ricardo Salles,
O presidente da Vale, Fábio Schwartzman, anunciou ontem que a empresa vai acabar com 10 barragens, como a que se rompeu em Brumadinho. Segundo ele, essas barragens serão descomissionadas. É a resposta cabal e à altura da enorme tragédia que tivemos em Brumadinho. Este plano foi produzido 3 a 4 dias após o acidente, ressaltou o executivo. Schwartzman afirmou que descomissionar significa preparar a barragem para que ela seja integrada à natureza. Abre aspas. A decisão da companhia é que não podemos mais conviver com esse tipo de barragem. Tomamos com a decisão de acabar com todas as barragens a montante, fecha aspas, disse o executivo em Brasília. O presidente da Vale disse que o projeto para descomissionar as barragens está pronto e será levado para os órgãos federais e estaduais em 45 dias. Segundo ele, o prazo para executar as ações é de, no mínimo, 1 ano e, no máximo, 3 anos. Schwartzman disse que não teve qualquer tipo de pressão por parte do governo para intervir na direção da Vale. De acordo com ele, a reunião de hoje com os ministros Costa e Lima e Salles foi absolutamente técnica. De acordo com o executivo, a decisão será publicada por meio de comunicado para informar o mercado financeiro. Começado, todo mundo se movimentando, é por aí, doutor? Se ele já está apresentando um plano que está pronto, é porque ele já tinha esse plano pronto, né? Quer dizer, que estava dentro do pensamento da Vale fazer isso. Segundo o que eu estou vendo aqui na internet, é o seguinte, ele disse que vai ter que diminuir em 10% a produção de ferro. Consequência disso, o ferro na Bolsa da China, a tonelada do ferro já subiu só ontem 5,6%. E eles estão dizendo que pode chegar até, aumentar até, isso a $87 a tonelada, eles estão achando que pode chegar até $120 a tonelada, porque isso que ela está propondo vai diminuir a produção de ferro. Consequências para todos os lados. E que pode acabar sendo bom, porque daí facilita você poder reaproveitar os rejeitos, que passa a ser economicamente viável. Vamos torcer. E a Defesa Civil de Minas Gerais confirmou 84 mortos e 276 desaparecidos na tragédia de Brumadinho. O Corpo de Bombeiros informou que o número de mortos é ainda maior, porque corpos localizados no começo da noite não estão nesse registro. Segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros, o tenente Pedro Ayara, foram encerradas as buscas em um ônibus, onde foram localizados 3 corpos, mas 2 mortos foram encontrados em uma área que deve ser o restaurante, por causa do mobiliário e pela presença dos botijões de gás. As buscas serão retomadas nesta quarta-feira. Segundo a Polícia Civil, dos 84 corpos, 42 foram identificados. No IML, foram atendidas 47 pessoas de 28 famílias. Para amanhã, o IML agendou 35 agendamentos de familiares para a coleta de material necessário à identificação das vítimas. Cerca de 1.000 policiais militares estão acampados na zona rural de Brumadinho, fazendo patrulhamento da área para evitar saques. Segundo o Major Flávio Santiago, serão 2 dias de grande operação, mas o comando da Polícia Militar definirá se haverá necessidade de estender a ação por mais tempo. Segundo o boletim da Defesa Civil, dos 276 desaparecidos, 106 são empregados da Vale. De acordo com os dados, 8 pessoas estão hospitalizadas, mas não há informações sobre o estado de saúde delas. O número de desabrigados chega a 176. Na segunda-feira, a mineradora Vale anunciou uma doação emergencial, nós já noticiamos aqui, de R$100 mil para todas as famílias que perderam parentes na tragédia. Segundo a empresa, os valores não têm nenhuma relação com as indenizações que serão futuramente calculadas. Entre outras medidas já anunciadas em favor das vítimas, os beneficiários do Bolsa Família foram autorizados a fazer o saque antecipado. Os trabalhadores afetados foram autorizados pela Caixa Econômica Federal a retirar até R$ 6.220 do FGTS. O fato concreto é que, pela forma, eles estão já encontraram vestígios do refeitório a 800 metros do local onde era o refeitório.
Porque uma coisa é você ter um soterramento, quer dizer, o morro vem, desaba, parou ali, né? Outra coisa é você ter uma enxurrada como foi essa, arrastando as Caminha, a coisa pessoas. caminha, né? E muito rápido, muito violento. Resumindo, com certeza serão centenas de pessoas não encontradas. Não tem... Porque você vê a pessoa trabalhando lá com uma varinha, não dá, a área é muito grande, isso foi espalhado demais, vai ser complicado. Mas E no não momento tem eles vão dúvida. ter que E a parar as partir de buscas. agora, com a compactação do terreno também, aquilo vai ficar realmente E é muita gozado gente... como aí você vê como a nossa tecnologia, por melhor que seja, ainda é fraca, né? Porque você teria que ter um scanner enorme aí que você passava por cima daquilo lá e identificava todo mundo e não consegue fazer isso. Não, é praticamente impossível. E as condições até do Não, e que a próprio coisa terreno... seca também foi uma coisa que é mais um concreto, um tijolo. Né? Fica totalmente solidificado tudo lá, né? E a gente vai passar para você, a gente pesquisando aqui, o José Guilherme encontrou, nós vamos rodar um GIF para você que nós reputamos de muito bom gosto. Vamos ver o que você acha sobre certos aspectos, até um pouco emocionante. Realmente, acho que todos nós aqui vimos uma coisa de extremo bom gosto e extremamente tocante também nesse momento em que o país inteiro está nessa convulsão aí de tristeza. E o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou ontem que o governo federal não vai intervir na diretoria da Vale, empresa responsável pela barragem de Brumadinho. Segundo ele, o governo tem a Golden Share, que é a ação de ouro da Vale. Essa posição não permite interferência na gestão propriamente dita. Esta é uma decisão do Conselho de Administração da Vale, disse Onyx Lorenzoni, após a reunião do Conselho de Governo sobre a tragédia ocorrida há 4 dias. Não há condição de haver qualquer grau de intervenção, até porque essa não seria uma sinalização desejada ao mercado, completou. O ministro foi perguntado se o governo apoia a atual diretoria da Vale. Disse Onyx: temos que aguardar o andamento das investigações. Não cabe ao governo federal apoiar nenhuma empresa ou diretoria que não seja da sua administração. Continua... Cada macaco no seu galho. Cada né? macaco no seu galho, exatamente. E a questão toda é a seguinte, uma característica desse governo é falar coisas baseado em impressões pessoais, né? Quer dizer, alguém chega e fala assim, não, vamos tomar conta da Vale, sabe? Aí o outro chega e fala, então vamos e tal. Nem sabe se pode, se não pode. É uma característica desse governo. Esse tipo de Que tem se repetido, né? Vem se repetindo em atitudes intempestivas. E a questão, e ontem eu estava vendo uma explanação que, na verdade, o maior acionista da Vale é o governo, porque a Petros, a Previ e a da Caixa Econômica Federal, que são os fundos de pensão, mais o Banespar, que é a parte do BNDES, que tem as participações acionárias nas empresas, quer dizer, isso aí dá em torno E de o 30%. consórcio da Fitel, se não me engano? governo- Esse Litel é esse aí. Esse O Litel o consórcio é a Previ, exato. é a Previ, a Petros e a da FUNCEF. O governo sempre deu pitaco, né? Sempre de optar. Desde o governo Lula. Desde o governo Lula tiraram o Agnelli, que recuperou, Sim, exatamente. recuperou a Vale, né? E daí É isso a aí. gente sabe a história. Resumindo, ele já participa. E continuamos. Agora parece que um pouco menos de pitaco em pitaco, né? Cada um dá um pitaco do que acha. Vamos lá. E o presidente Jair Bolsonaro tem previsão de volta aos trabalhos hoje, conforme informação do porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rego Barros. Passadas 48 horas da cirurgia, Bolsonaro voltará à função de presidente trabalhando no gabinete montado no próprio hospital. De acordo com Rego Barros, ao lado do quarto onde o presidente estará em recuperação, o Gabinete de Segurança Institucional organizou um espaço com equipamentos e estrutura técnica que permitirá a Bolsonaro orientar seus ministros e conceder
audiências. Até hoje, o presidente permaneceu em descanso total e o vice-presidente Hamilton Mourão exerce interinamente a presidência. A previsão é que o presidente tenha alta em 10 dias a partir da cirurgia realizada. O procedimento, que reconstruiu o trânsito intestinal, durou 7 horas. Não teve intercorrências nem necessidade de transfusão de sangue. O presidente está na unidade de terapia intensiva. Apesar da demora de 7 horas no procedimento, o dobro do previsto inicialmente, Rego Barros disse que a cirurgia foi exitosa. O presidente possuía, em razão das 2 outras cirurgias, uma grande quantidade de aderências. Essas aderências exigiram do corpo médico uma verdadeira obra de arte, disse. Segundo o Rego Barros, foi retirado um pedaço do intestino grosso. Realmente a cirurgia demorou muito mais. Pode voltar tão rápido assim? Não, a questão toda é a seguinte, né? Psicologicamente, ele deve estar bem. O problema é que as pessoas não consideram, num procedimento médico, seja ele qual for, principalmente o cirúrgico, é que ele envolve um estresse emocional, né? Ninguém quer ser operado, né? E ainda mais numa situação dele, assim, uma confusão, a responsabilidade dele toda como presidente. Segundo, uma cirurgia de 7 horas causa também um estresse físico muito grande. Você perde fluidos, você fica lá com o intestino exposto, quer dizer, um monte de situação. Então, resumindo, quando acaba uma cirurgia dessa, além de tudo, ele vai para a alimentação parenteral, ele não se alimenta por boca, é só por veia. Então, é um desgaste físico e emocional muito grande. Quer dizer, para mim, ele teria que ficar aí 1 semana, 10 dias no mínimo para voltar a uma condição normal. É que existe a questão institucional. Quer dizer, eles não querem, como ele está consciente das funções cerebrais dele, mentais, eles não querem a questão institucional. Deve ser uma agenda pequena. Lógico. Então, ele, na verdade, o pessoal vai lá... Simbólico. Simbólico. Quer dizer, é só para dizer que ele está no governo, mas efetivamente ele vai repousar, que é o que ele tem que fazer, né? Porque não foi brincadeira, não. E o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Eu acho que é um porquê para o governo mostrar que o presidente Jair Bolsonaro está no comando e que vai agir nos próximos dias, mesmo com uma agenda reduzida. A eleição para comando das 2 casas legislativas está para acontecer e o governo precisa mostrar que apoia ou não gosta de nomes que, de alguma maneira, garantam ou não o avanço de suas reformas, principalmente a da Previdência. O grande favorito para assumir a presidência da Câmara é o Rodrigo Maia do DEM, e que eu acho que é mais do mesmo. Nem tudo dá para ser novo, parece insinuar o governo. Maia conseguiu ontem novas adesões para sua recondução ao cargo, MDB, PP, PTB. Os analistas políticos dizem que ele pode levar em primeiro turno. A Câmara, mesmo renovada, são 243 novatos, não parece disposta a apoiar gente nova por enquanto. A candidatura do Van Hatten, do Partido Novo, por exemplo, fica no simbolismo. Nomes da esquerda farão certo barulho, já que a bancada do PT tem muito peso ainda. O general Mourão, na sua interinidade com o presidente, disse que Maia é um bom nome, mas desconsidera que, com Maia, uma confusão de siglas passa por todas as decisões ali do Congresso. Agora, só falta o PSL apoiar Renan Calheiros para a presidência do Senado. Isso tudo me parece muito velho. Eu ouvi um comentário outro dia de um partido pequeno sobre o Rodrigo Maia, dizendo o seguinte, que a grande característica do Rodrigo Maia, que é muito importante numa casa dessas, é que ele ouve todo mundo e não passa a perna em ninguém. Então, quer dizer, o que ele combina, o que ele acorda, ele diz que ele é um grande negociador, articulador entre os partidos todos. Então, isso é uma coisa muito positiva. O Renan Calheiros tem uma rejeição muito grande popular, né? Está aí querendo que se faça a eleição em voto secreto, porque ele tem preocupação que as pessoas se sintam pressionadas e não votem nele.
A minha esperança pessoal, como cidadão, é que ele realmente não seja reeleito, porque é uma vergonha uma pessoa que tem 10, 12 processos tramitando no Supremo Tribunal de corrupção, etc. e tal, queira continuar como presidente do Senado, né? E a outra vergonha é ter sido eleito como senador, né? Quer dizer, que a nossa população realmente não está muito preocupada, né, com quem está elegendo, né? Mas a minha esperança é que o MDB, na reunião que vai ter, acho que ainda essa semana que vem, que vai definir entre a Tebet, a senadora Tebet e o Renan, para quem vai ser o candidato do MDB. E já disseram que não vão admitir candidaturas avulsas. O Senado vai ser uma briga de foice boa de se observar. E vamos acompanhar também. A gente vai para um rápido break e volta com esportes. E a gente volta com esportes, mas tem tempo também. Com ele que sabe tudo da previsão, o meu amigo Caio Souza. Fala, Caio! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. E chegamos para informar que novamente teremos o botão verão ligado no máximo aqui na nossa região. Uma massa de ar seco continua atuando por aqui e isso inibe a formação de nuvens. Sem a presença das nuvens, né, o sol brilha com mais intensidade e por conta disso as temperaturas vão subindo. Nesse momento já temos 23 graus em São José dos Campos e a previsão da temperatura máxima aqui para o Vale do Paraíba é de 36 graus. Na capital paulista, a máxima deve ficar na casa dos 33, 32 no litoral norte e 27 na Serra da Mantiqueira. Assim como ontem, as chances de chuva hoje são muito pequenas, mas elas podem ocorrer principalmente próximas regiões de montanhas, né, as regiões de serra e também nos grandes centros urbanos. Essas pancadas tendem a ser muito rápidas e isoladas, provocam chuva de intensidade moderada e podem vir acompanhadas de rajadas de vento e raios, mas não devem ter a intensidade das pancadas de outros dias, de outras semanas, que foram bem intensas e provocaram bastante danos. Hoje não. A tendência é que seja bem rápido e menos danosa. E essas condições do tempo devem permanecer aí pelo menos até o final da semana, com bastante calor, tempo seco, umidade relativa do ar baixa e poucas chances de chuva. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio Souza. E o Caio Souza está ficando cada vez mais famoso. A gente quer ver se não perde o Caio Souza aqui, porque ele está todo dia ficando mais famoso. Precisamos trazer você aqui para mostrar para as pessoas também. Parabéns, Caio Souza, pelo seu belo trabalho sempre. E o esporte, teve noite esportiva double em Taubaté. Tem. Pelo futebol, após perder para o Santo André no último domingo, o Taubaté recebe nesta quarta-feira o Sertãozinho, às 20 horas no estádio Joaquinzão, em Taubaté. A partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Para o jogo de logo mais, o técnico Marcelo Martelotti, que não vai poder contar com o lateral esquerdo Danilo Tarraxa, que está lesionado. Outra dúvida para o técnico taubatiano será o zagueiro Ferron e o meia Ricardinho, que estão machucados. Atualmente, o Burro da Central ocupa o quarto lugar na classificação geral, com 6 pontos em 3 jogos realizados. Já o Sertãozinho é o lanterna da competição. O time da região de Ribeirão Preto ainda não pontuou no torneio. E pelo vôlei, nesse double aí, o vôlei de Taubaté recebe o Campinas nesta noite de quarta às 21h30 no ginásio do Abaeté em Taubaté, em jogo válido pela 14ª rodada da primeira fase da Superliga Nacional Masculina. Como foi divulgado aqui nos últimos dias, o ingresso pode ser trocado por 1 quilo de alimento não perecível, menos sal e açúcar, tá? O clube também pede que quem quiser pode levar 1 litro de água mineral que será doado às vítimas da tragédia de Brumadinho. Os portões serão abertos 1 hora antes do início da partida. O time da região ocupa atualmente o quarto lugar com 29 pontos, 10 vitórias e 3 derrotas. Até agora, até o momento aí. Já os campineiros estão em quinto lugar, com 20 pontos somados, 7 vitórias e 6 derrotas até agora.
No confronto entre as equipes, no primeiro turno, que ocorreu em novembro do ano passado, o Taubaté perdeu por 3-0 em Campinas. Os taubatianos vêm de vitória na Superliga no último dia 20. A equipe venceu o Corinthians fora de casa por 3-0, mas no último sábado foi eliminado pelo Minas em Lages, em Santa Catarina, na semifinal da Copa do Brasil por 3-2. E nós estamos indo para o final de uma edição que as atualizações todas. Doutor Sebastião, alguma consideração final aí? As notícias hoje, muito Vale, muita Avale, muito O Vale. Está complicado para a gente dar as notícias da Pois Vale é, e do Vale, Vale aqui para a gente, né? Pois é. Mas as notícias, o foco total hoje é Brumadinho, né? Acho que realmente é uma coisa que tem um impacto mundial. Eu não sei se vocês viram o tenente-coronel israelense, dizendo, ele já participou do Haiti, de várias tragédias. Ele disse que aqui a condição de trabalho é muito ruim por causa dessa questão que a gente discutiu aqui da lama, né? Que primeiro ela é líquida, você não consegue andar, mas também não é líquida, né? É semi-líquido, né? E depois ela endurece, mas você vai andar, você afunda. Ele disse que e a área é muito grande, né? Como eu falei, quando você tem um desastre que ocorre naquele momento, naquele ponto ali, um soterramento, um terremoto e tal, a casa está quebrada e para ali no lugar, ela não é levada. Numa enxurrada dessa, a coisa se espalha demais. Ele disse que as condições de trabalho realmente são muito difíceis. É muito difícil, nós continuamos acompanhando e trazendo para você todas as atualizações dessa, mais uma vez, tragédia que se abate ao nosso país, que esperamos de coração e com força também que seja para melhores tempos em termos de respeito por parte de governantes, por parte de toda a coletividade, a comunidade aí, para que a gente possa fazer um Brasil um pouco melhor. Ótimo dia para você, ótima quarta-feira. Você não vai deixar eu falar nada? Ah, eu achei que ele ia escapar, mas não tem. Nós já estamos ficando viciados. Hoje você ia me boicotar. Eu não ia boicotar, eu jamais o faria. Sabe o que é? Que eu tinha uma boa notícia. Pô, então, boa notícia. Não, jornalista, pelo jeito, não gosta de boa notícia. Tem todo notícia. dia uma boa notícia, mas o que está todo mundo esperando... Ontem eu fui interpelado por um dos nossos ouvintes e telespectadores aqui, porque ficam esperando se vai ter ou não vai ter. Não, vai ter, porque é o seguinte, o Museu do Ipiranga Museu vai ser famoso. restaurado. Ganhou um dinheiro da iniciativa privada. Né? Você já esteve lá, né? Já estive lá. Muitas faz muito vezes. tempo que Você faz teve tempo que ele quando está você era da fechado. escolinha, Da né? escola, no João Cursino. Fiz Pois muitas é. excursões para lá. Os estudantes adoram, né? Porque parte da história do Brasil está lá, com muitos documentos, peças, quadros. Né? O museu está fechado desde 2013, deteriorado, fiação exposta, com risco de queimar. Inclusive retiraram a maior parte das obras. O acervo foi foi deslocado. guardado. Agora, o museu receberá 12 milhões de reais para restauração. Que não é nada, né? Será uma doação da EDP. Né? Então, mas vai dar para restaurar. Ah, já é o prédio. suficiente, ótimo. O prédio, pelo menos, né? Será uma doação por meio de lei de incentivo à cultura. Né? Serão 30 meses de reforma e a reinauguração já está marcada para 2022. Eu acho que é um bom contraponto aí ao incêndio que destruiu o Museu Nacional. Né? Depois eu faço questão de visitá-lo depois da restauração. Essa é uma obra que está importante lá, é o quadro do Pedro Américo, né? Independência ou Morte, um quadro muito emblemático, pintado em 1888. Eu acho que todo mundo vai gostar de ver o Museu do Ipiranga revitalizado. Com certeza. Boa notícia. Indiscutivelmente um passeio que merece ser feito e outra coisa, um pedaço significativo da nossa história. Muito obrigado. José Guilherme sempre com uma pérola no final e hoje uma ótima notícia. Muito obrigado, doutor Sebastião, pela participação. Até amanhã. Até amanhã. Muito obrigado, José Guilherme. Para você, uma ótima quarta-feira e até amanhã.